Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar a última escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, deste domingo, dia 7 de janeiro de 2024. Eu vou fazer isso a pedidos, porque eu e a Roseli, nesses últimos dias, nós não estávamos podendo nem acompanhar e nem gravar vídeos, mas muitas pessoas nos enviaram em mensagens dizendo: dá uma olhadinha, porque tem muitas coisas interessantes. E de fato as pessoas tinham razão, tem coisas que merecem alguma observação, algum comentário, tá bom? Então eu peguei, fiz aqui um apanhado, reuni as partes que eram que mereciam esse comentário e juntei, né? Porque o Gedeuti às vezes ele começa a falar e depois ele muda de assunto, aí ele vai para um outro lugar, aí ele vai fazer um comentário, aí ele vai ofender algumas pessoas e tal. Então as coisas parecem que ficam um pouco separadas ou desorganizadas na fala de Gedeuti. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os pedaços, os trechos que falavam do mesmo assunto e juntei. Então quando eu fizer aqui os meus comentários, eles não vão estar exatamente na mesma ordem que constou do vídeo, né? Deixei aqui, inclusive, olha só, fiz a anotação, está aqui o link do vídeo da Igreja Maranata, no canal do YouTube da Igreja Maranata. Você pode conferir toda a fala de Gedeuti e vai ver então que eu não estou seguindo na mesma ordem. E tem pedaços que eu vou juntando para poder fazer sentido para você e trazer aqui tudo aquilo que ele falou, mas muitas vezes em locais, em momentos diferentes. Antes de falar sobre aquilo que Gedeuti fez na escola bíblica dominical, eu vou ler um versículo bíblico para vocês. Vejam, e esse versículo bíblico, ele faz parte do Sermão do Monte, ou seja, é Jesus reunido com seus discípulos e trazendo ensinamentos que seriam importantes para aqueles que eram os seguidores de Jesus, aquelas pessoas que decidiram acompanhar Jesus ali na sua jornada, no seu ministério e aprender com ele para colocar em prática aquilo que ele estava ensinando e também observando os exemplos que Jesus estava dando. Então Jesus estava no Sermão do Monte e no momento em que ele fala do homicídio, ele diz: olha só, antes, os antepassados, inclusive até a própria lei fala do homicídio e diz o seguinte, que quem comete um homicídio vai a um julgamento. E nesse mesmo momento, Jesus ele vai um pouquinho além, né? Ele fala do homicídio, ele diz, mas também, aquela pessoa que ofende o seu irmão, aquela pessoa que chama o seu irmão, né, de louco, de louca, essa pessoa também irá a julgamento. Então, Jesus ele elevou demais a questão da ofensa, né, comparando aqui exatamente com um homicídio, ou seja, ambas as situações levam a consequências muito complicadas. E isso aqui, quem está falando é Jesus Cristo, seu Salvador, tá bom? Vejam o que Jesus falou, então, no Sermão do Monte para os seus discípulos. Ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, do mesmo jeito que o homicida vai a julgamento, aquele que se ira contra o seu irmão vai a julgamento também. E ele continua: também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então vejam, eu até anotei aqui, racá, ela é uma expressão, é uma palavra que vem do aramaico e ela é usada no sentido de ofender a outras pessoas, ofender terceiras pessoas, né? Mostra um desprezo pelas outras pessoas, né? Uma falta de respeito. Então é uma forma de insultar uma pessoa, é chamá-la
de louca, né? Ou seja, na verdade você está se dirigindo a uma pessoa e equiparando a uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, que é uma questão de saúde, né? De saúde psíquica. E aí você está desprezando aquela pessoa, você está colocando ela, né, numa situação que é equiparada a uma pessoa que tem um problema mental, né? Então isso é você chamar uma pessoa de louca. Você está dizendo que aquela pessoa tem um problema mental. É uma pessoa que nasceu ou adquiriu algum problema psíquico e que então não tem condições de ordenar os seus pensamentos, não tem condições de agir com equilíbrio. Então, por isso, às vezes, eles chamam as pessoas de desequilibradas, as pessoas que têm problemas mentais. Então, vejam que Jesus, né, você pode pensar, puxa vida, mas Jesus ele foi falar exatamente disso, que coisa, né? Por que será? Será que tinha muita gente que fazia isso naquele tempo, né? Mas o que a gente observa, eu não sei o quanto de gente que fazia isso no passado, mas eu sei que Gedeuti, ele tem esse hábito. Ele tem o hábito de chamar as pessoas de loucos e de loucas, dando então essa impressão de que ele é a pessoa equilibrada, que ele é uma pessoa normal e que todas as outras pessoas que não concordam com ele ou falam alguma coisa que ele não gosta, então, se não está de acordo com aquilo que ele pensa ou com aquilo que ele acha, então é porque as outras pessoas são desequilibradas, elas têm um problema psiquiátrico, elas são loucas, elas precisam de um tratamento. Entenderam? Então é uma coisa bem interessante. Você vai observar não só nesta escola bíblica, mas você vai observar isso praticamente em todas as escolas bíblicas, onde ele resolve falar contra, por exemplo, os ex-membros da igreja, que ele chama de caídos, ele chama de louco, de louca. Ele já fez isso várias vezes comigo, com Joaquim, com a Roseli, se referindo a nós como pessoas desequilibradas, como pessoas loucas. E é bem interessante, porque a impressão que nos causa quando nós escutamos Gedeuti, então, falando essas coisas, a impressão que nos causa é que ele é a única pessoa equilibrada, ele é a única pessoa normal. Todas as pessoas ao seu redor são loucos e loucas, né? Se não concordar com ele, o é louco é louca, né? Tem que ser louco ou louca para não concordar com Gedeuti. Então parece que todo mundo é louco, só Gedeuti que não é. Essa é a impressão que nos causa, né? Já que, né, qualquer pessoa, só porque fez uma pergunta, um questionamento, ou porque discordou, ou porque apresentou um outro ponto de vista, então por conta disso a pessoa é louco, é louca. É uma coisa bem interessante. E eu sugiro que você passe a observar isso. Observe nesse comentário que nós vamos fazer, nós vamos trazer as falas de Gedeuti. E eu não estou trazendo a fala completa dele aqui, né, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Tirei apenas algumas partes, mas mesmo assim, mesmo nessas partes que eu tirei, você vai observar que o Gedeuti ele chama de louca, inclusive os membros da Maranata, as pessoas que são seus colaboradores. Ele chamou de louca uma mulher que ela, como é que fala? É do grupo de louvor, responsável por um grupo de louvor, ou seja, uma pessoa comprometida com a igreja dele. Provavelmente, como ela é responsável por um grupo de louvor, ela também é uma pessoa que contribui financeiramente, ela é uma pessoa que faz limpeza na igreja, ela é uma pessoa que certamente já, né, defendeu a obra de Gedeuti várias vezes, é uma pessoa que está ali envolvida com a igreja. E porque esta pessoa falou alguma coisa que Gedeuti não gostou, então Gedeuti vai para o YouTube, né, da forma como ele sempre faz, sem dizer o nome da pessoa, porque aí ele aplica isso a todas as pessoas, ele generaliza, né, ele deixa indefinido, então cada um pode pensar que é uma outra pessoa que está perto dele. Então, será que a louca não é a responsável do grupo de louvor da minha igreja? Será que foi ela que mandou? Então, ele deixa a coisa, quando você não diz o nome da pessoa, você deixa a coisa em aberto. Pode ser, então, qualquer pessoa, não é? Então, é interessante para ele fazer assim, porque ele ofende aquela pessoa que sabe que foi ela que fez, e também deixa aquela pessoa numa situação ruim diante dos que estão próximos a ela e que sabem que foi ela que fez, que mandou aquele comentário. Mas também, além de ofender esta pessoa e deixar ela numa situação ruim diante dos seus, né, daquela comunidade cristã onde ela convive,
ele atinge outras pessoas assim que ficam sob suspeita. Será que foi fulana, que é responsável aqui da minha igreja? Aí fica todo mundo pensando, não é? Não, é uma coisa muito interessante. A nosso ver, é uma coisa que é muito errada de se fazer, tá certo? Se você tem alguma coisa contra alguém, você pode falar com essa pessoa e se dirigir especificamente a ela, desde que seja com respeito. Então, o problema de Gedeuti é porque ele sabe que ele age com desrespeito. E se ele age com desrespeito, aí sim ele pode sofrer consequências até judiciais em relação a isso, se ele disser o nome da pessoa. Então, por isso ele não diz. Já que eu vou ser desrespeitoso, já que eu vou ofender a pessoa, já que eu vou tratá-la como se fosse uma pessoa louca, né, caída ou qualquer coisa nesse sentido, então que é uma coisa muito ofensiva para certas pessoas, então eu não vou dizer o nome, né? Porque aí, né, como é que ela vai me processar, né? Eu não falei o nome dela, não a expus publicamente, então é uma estratégia ruim. As pessoas honestas, as pessoas que têm respeito pelas outras pessoas, podem sim falar os nomes, não tem problema nenhum, meus irmãos. Por que você tem o medo de falar o nome de Gedeuti, Amadeu, Dinice Preste? Vocês observem, nós falamos o nome de todas as pessoas tranquilamente. E você pode falar também. Não tem problema nenhum de você falar o nome de Gedeuti, de você gravar um vídeo, falar diretamente, falar com Gedeuti, falar se você for respeitoso. Opinião não ofende ninguém, tá certo? O que ofende é você chamar uma pessoa de louca, dizer que ela é desequilibrada, dizer que ela é ruim da cabeça, né? Que ela não tem juízo, que ela é uma pessoa que precisa de um tratamento psiquiátrico. Então isso é ofensivo, sim, a nosso ver. Mas enfim, vamos lá. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Discípulos de Jesus normalmente ouvem o que Jesus fala e considera isso para poder até seguir o seu exemplo. Se você é discípulo de Jesus, então procure imitar Jesus, não imite Gedeuti, tá certo? Se você ficou com raiva, ficar com raiva não tem problema, meus irmãos. Você sabia que você pode ficar com raiva? Você pode, né, até sentir, né, ter aquele sentimento de ódio dentro de você. Não tem problema nenhum. Você não pode deixar que isso leve você a pecar. Então, você pode se irar sim. Né? O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar, mas você usa o seu domínio próprio, esfria a cabeça para você não pecar. Porque o momento de raiva pode levar você a pecar. Então, se você ou assistiu um vídeo nosso, ou até mesmo um short, as pessoas às vezes elas ficam com raiva quando elas assistem os shorts, né? E aí ela assiste o short, ela fica com raiva, em vez dela parar, meditar, pensar, analisar, procurar ver outros vídeos, ver se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é uma brincadeira, mas se aquilo não tem ali uma verdade naquilo que nós estamos trazendo. Então, em vez de você ficar com raiva e já ir lá no comentário, louco, louca, pare, esfrie a cabeça, medite, pense e depois faça o seu comentário sem ofender. É assim que a gente deve fazer, tá bom? E aí o que acontece? A raiva vai passar, porque esses sentimentos eles passam, e aí com a consciência sua, né, tranquila, você pode responder, pode comentar e falar sobre o assunto. E não tentar falar sobre a pessoa que gravou o vídeo ou que fez o short, tá bom? Então, faça assim, é melhor, aí vai dar certo, né? Então vamos lá. Conselho de Jesus para os discípulos, né? Gedeuti, ele, lógico, né? Ele começa a escola bíblica e o primeiro trecho que eu destaquei aqui para falar com vocês é esse. Ele disse assim: uma pequena explicação. Essa pequena explicação levou mais de 90% da aula de escola bíblica de Gedeuti. Você assista lá o vídeo lá, né? O vídeo, a mensagem de Gedeuti deve ter em torno de 30 minutos. Ele passou, quando eu tirei inicialmente os trechos que eu achei que mereciam comentário, dava 25 minutos. Né? Aí eu falei, bom, mas 25 minutos não dá porque é muita coisa. Aí fui enxugando, tirei 10 minutos de coisas que eu achava que era interessante comentar, mas não vou comentar, porque senão ficaria muita coisa. Então, quer dizer, Gedeuti ele passa mais de 90% do tempo dele não preocupado em trazer algum ensinamento bíblico para a igreja, mas preocupado em ofender as pessoas que não concordam com ele. É bem interessante isso. Vejam que ele começa dizendo o seguinte: uma pequena explicação.
Nós temos irmãos e ainda alguns no passado, ainda têm na sua mente aquelas coisas do passado. Acham que pregação é o suficiente para eles. Só vai ouvir pregação e vai embora para casa. Então, Gedeuti, vocês devem ter notado, mas ultimamente ele tem atacado muito a pregação do evangelho. Então, ele está sempre falando contra a pregação, dizendo que pastor não tem chamado para pregar, pastor tem chamado para ficar, monitorando pessoas, não é para pregar a palavra, não é para aconselhar segundo a palavra, não é para poder levar um evangelho que possa atingir alguém e levar a um arrependimento, e a uma confissão e a um perdão. Não, ele tem que ficar monitorando pessoas. Então, mas por que é que Gedeuti está assim tão insistente em falar contra a pregação? Você vai entender, eu vou explicar para vocês agora mesmo. Mas assim, o que é interessante já observar é o seguinte, que ele diz que quem está assim, que gosta de pregação, que acha que pregação é importante, são pessoas que estão no passado. São pessoas assim que estão que ficaram para trás, que isso não é uma coisa que existe mais, isso já acabou, isso é coisa do passado, Então, não tem mais importância nem sentido. Então vejam só, o que é interessante? É interessante você pensar o seguinte, pregação é uma coisa do passado? A partir de Jesus, o que Jesus fazia lá no Sermão do Monte? Ele estava falando sobre as coisas de Deus. Ele estava pregoando a verdade de Deus para as pessoas. Então, e depois os seus discípulos fizeram o mesmo, os apóstolos fizeram o mesmo, pregaram. Pedro, na sua primeira pregação, levou 3.000 pessoas ao arrependimento, depois esse número chegou a 5.000. Então vejam que o que aconteceu ao longo dos anos pós-Jesus, que a mensagem de Jesus ela foi chegando às pessoas por meio da pregação. Então, você dizer que pregação é uma coisa que não é importante, que é uma coisa do passado, que não interessa mais, chega a ser muito estranho. Você não acha isso estranho? Você não acha estranho que o líder da sua igreja, o presidente da sua igreja, a pessoa que dá as ordens na sua igreja, ele tenha esse tipo de pensamento em relação à pregação? Então vejam, ao longo de toda a história da igreja e até hoje, como que as coisas acontecem? As coisas acontecem assim. Você anuncia a Jesus e ao evangelho de Jesus, ao modo que Deus escolheu para levar o homem a uma salvação por meio de Jesus. Você anuncia isso aos homens por meio de uma exposição qualquer, que a gente chama aqui de pregação. Então você vai expor para aquela pessoa. Assim como Filipe fez com o eunuco, da rainha Candace. Ele vinha lendo Isaías ali, Filipe subiu no carro e fez um esclarecimento, fez uma exposição. Ele, de certo modo, ali ele estava então pregando para o eunuco com base o quê? Com base na palavra. Ele pegou aquela palavra e fez uma aplicação daquela palavra à realidade de Jesus, mostrando que Jesus era aquela pessoa que estava naquele trecho de Isaías que o eunuco vinha lendo. Então o que acontece? O Filipe ele usou o texto bíblico, o texto do profeta Isaías, usou para fazer uma aplicação de uma realidade que tocou o eunuco e realmente levou o eunuco a aceitar aquela mensagem e aceitar a Jesus como sendo o Messias. Entenderam? Então, como é que é a pregação? A pregação você vai usar a palavra de Deus, o que nós hoje chamamos de Bíblia, que é esse conjunto de livros. Então você vai usar a palavra de Deus, você vai usar as mensagens de Jesus para anunciar a salvação de Deus a alguma pessoa. Isso fica claro para você? Você consegue entender bem isso? Então isso é pregação. Então, uma pessoa não conhece Jesus ou não sabe exatamente como qual foi o propósito de Deus com tudo isso, desde lá do Gênesis até o momento em que Jesus foi à cruz e ressuscitou, Então a pessoa às vezes não tem ideia. Então você vai fazer uma exposição, você vai pregar para ela e vai apresentar a Jesus e ao modo como Deus escolheu para salvar o homem. Então essa pessoa que às vezes não tinha nenhum contato com a religião, ou com o cristianismo, ou com Jesus, ele ouve a sua pregação, a sua exposição,
considera aquilo e só que, né, por meio do Espírito Santo, agindo ali naquela exposição ou, né, por meio daquela palavra que você está levando, está falando sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus age e pode levar então ao convencimento do pecado, da justiça, do juízo, não é assim? Então, a pregação ela vem sempre antes. Então você não vai, o fulano, vou convidar o fulano para vir aqui assistir um estudo bíblico sobre cantares, né? Porque isso é uma coisa que vai fazer pouco sentido para ele. Embora, né, você pode sim usar o livro de cantares para fazer diversas aplicações, até mesmo na prática. Mas é uma coisa que vai ficar mais difícil para você. Então, o normal mesmo é que num domingo à noite, num culto onde você está, vamos dizer assim, evangelizando, tentando alcançar uma pessoa que é um visitante na igreja, é que você tenha uma mensagem que seja mais fácil, mais objetiva, mais direta, que apresente Jesus com mais facilidade da pessoa identificar e saber que a salvação é por meio dele. E que ela então precisa conhecer cada vez mais Jesus, não conhecer a doutrina de uma igreja, não conhecer como uma igreja é bacana, organizada, não, conhecer Jesus. Então a ideia seria essa. Então, antes de você tentar firmar a pessoa com os fundamentos da fé, mesmo que sejam as doutrinas da sua igreja, antes disso, a pessoa vai passar por um momento onde ela vai ouvir uma pregação. Não é assim? Não é assim na sua igreja? Chega um visitante. Esse visitante, ele vai ter contato com o que exatamente quando ele entra ali na sua igreja, né? Você que tem uma igreja institucionalizada, né? Com aqueles bancos, uma pessoa na porta, louvor, pregação e tudo mais. A pessoa chega ali, ela vai ter contato com isso, ela vai ser bem recebida. Aí ela vai se sentar num banco, vai ter uma pessoa gentil ao lado dela, né? E vai, inclusive, depois até conversar com ela após o culto. Ela vai ouvir alguns louvores, ela vai ver ali que as pessoas tocaram os louvores, que a igreja toda cantou. Mas onde é que está aquilo que pode convencê-la, né? Exatamente pelo conteúdo, na pregação. Né? Na pregação. É na pregação que ela vai ouvir uma palavra e o Espírito Santo então vai operar para convencê-la de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque antes disso, gostar do louvor, né, é uma coisa que pode ser até confortável para os seus ouvidos, para o seu modo, né, você acha bonito. Ser bem tratado é uma coisa que é bom para você, né? É bom as pessoas serem bem tratadas onde elas forem, sejam bem recebidas, tudo isso é bom. Mas é por meio da mensagem, da pregação, quando o pastor, então, ele expõe a palavra de Deus, o Espírito Santo, então, vai operar para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, você não é convencido do pecado, da justiça e do juízo, né, ouvindo um louvor ou sendo bem tratado. Essas coisas são importantes, né? Compõem aquele culto. Mas a pessoa ela é convencida quando ela ouve uma mensagem e o pregador falando da palavra de Deus está mostrando para ela que realmente nós precisamos de Jesus e para até mesmo que nós possamos mudar a nossa realidade de vida. Alguma coisa que Jesus condena, então nós precisamos deixar de fazer. E podemos corrigir isso nas nossas vidas, podemos nos arrepender, podemos confessar, podemos, então, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que nós ofendemos e tudo mais. Então, percebam, eu estou me alongando aqui porque isso é muito importante, tá certo? Isso faz parte da essência de todo o trabalho do cristianismo ao longo de toda a história. Então, é muito difícil a gente ficar ouvindo alguém dizer que pregação não vale nada, que não é importante. Você vai na igreja para ouvir uma pregação que não vai servir para nada, você vai para casa do mesmo jeito. Ora, isso vai acontecer se você tiver pessoas despreparadas. Então, se você tem um pastor que é despreparado, que não tem condições de se comunicar com aquelas pessoas de um modo compreensível, aí realmente a pessoa vai lá, o banco... Do estofamento do banco, da poltrona do palanquim de Salomão era púrpura, e púrpura é sangue de Jesus. Então vejam que
Como que Deus falou disso, do sangue de Jesus, 3.000 anos atrás? Meus irmãos, isso pode fazer sentido para uma pessoa que já está até lá na frente envolvida com essa doutrina, mas para um visitante é muito complicado, não é? Você não acha, você que está me ouvindo, você não acha que isso é bem complicado, né? E que nós precisamos até usar a própria inteligência, as habilidades que Deus nos deu para comunicar a palavra de Deus de um modo eficaz? Isso vai cooperar com a ação do Espírito Santo, né? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus faz assim. Ele usa as pessoas. Então, se você diz, a pessoa vai na igreja, entrou na igreja, sentou num banco, ouviu, não serviu para nada, aquilo foi para casa, não tem nada, né? Então, o que é importante é ouvir a escola bíblica de Gedeuti. Tá bom, eu vou até imaginar que se você realmente colocar pessoas que não têm a mínima capacidade de comunicar com as pessoas, fica mais difícil. Mas ainda assim, pense numa coisa: o que ainda é mais difícil é você colocar uma pessoa que não tem nada a ver com aquela comunidade falando num telão para as pessoas que você levar para visitar a igreja. Se as coisas eram difíceis, ficaram muito mais difíceis. Por quê? O pastor na igreja, ele normalmente faz parte daquela comunidade. Ele está inserido naquela camada social, econômica, juntamente com aquelas pessoas. Então ele sabe bem o que vive aquelas pessoas. Ele tem acesso, ele fala a mesma linguagem. Então é muito mais fácil para esse pastor lá numa cidade do interior, numa igrejinha qualquer, né? São tantas igrejas pequenas, numa igrejinha se comunicar com aquelas pessoas daquela comunidade do que alguém sentado numa mesa como se fosse um presidente da república, né, num presbitério, falando então da igreja para as pessoas que foram visitar a sua igreja lá no interior, lá não sei aonde. Então é bem complicado realmente. E é por isso que muitas pessoas da própria Igreja Maranata começaram a ficar, né, assim, começaram a se perguntar, mas será que isso é realmente de Deus, uma coisa dessa? Né? Será que isso foi uma revelação de Deus? Será que é isso que Deus, né, planejou para poder tocar no coração aqui do meu familiar que eu levei à igreja pela primeira vez, do visitante que eu consegui levar à igreja porque era uma data especial, né? Eu levei o meu parente, ele foi para a igreja porque era uma data especial. Aí você chega lá, né? Você é de uma comunidade humilde, simples, e aí você chega lá e tem um pastor numa mesa, né? Numa sala que parecendo que é uma sala de velório, cheio de flores, aquele monte de flor, aquele monte de gente de terno e gravata e tal. Aí um fala uma coisa, o outro fala mesmo outra coisa, e na maior parte do tempo falando da própria igreja. Estamos aqui para mostrar isso que é uma demonstração, né, de corpo. Olha os pastores aqui da Igreja Maranata. Irmãos, isso é muito pouco eficaz na prática. Se você considerar isso que eu estou falando, que quem tem a maior possibilidade de se comunicar com uma comunidade local é o pastor local. Não é Gedeuti e aqueles conselheiros lá naquela mesa de velório lá. Não, não é. É o pastor local. Então, e isso vale para todas as camadas e classes sociais. Então, o pastor que vai se comunicar melhor com um determinado grupo de uma igreja que está numa região nobre é um pastor que faz parte, está inserido naquele contexto. Ele vai ter mais facilidade, ele vai se comunicar com mais facilidade, ele vai ter um assunto até para tratar depois do culto com aquelas pessoas, ele vai gerar identidade com aquelas pessoas, tá certo? Isso é muito importante. O que une as pessoas não é o que elas têm diferente, é o que elas têm em comum. Essa história do imã, né, que os polos opostos se atraem, isso não faz sentido. Na realidade, o que une as pessoas é o que elas têm em comum. Então isso vale tanto para as igrejas nobres como para as igrejas mais simples, de periferias. As pessoas elas precisam de uma identificação com aquele local, com aquela comunidade, com aquelas pessoas. Então quem vai ter condições de fazer isso é o pastor local, é aquela pessoa que está ali, inserida naquele contexto. E isso é muito importante que você entenda, até porque eu estou fazendo uma crítica ao modelo que a Igreja Maranata, né? A Maranata não, coitada, a Igreja Maranata nem participou disso. Isso foi uma criação da cabeça de Gedeuti e, obviamente,
o seu conselho presbiteral todo tem que acompanhar, porque, né, quem é que vai discordar de Gedeuti, né? O dono da igreja? Ninguém. Então ninguém vai discordar. Então, quer dizer, não é a igreja mesmo, pessoas, não são as pessoas que estão aplaudindo e aprovando isso e pedindo para que seja assim, para que, né? Não, é o próprio Gedeuti. Então, só entenda isso. Eu estou fazendo essa crítica ao modelo e é muito importante que você entenda que a melhor pessoa que tem para pregar, e a pregação é importante, é o primeiro passo. Depois você joga a pessoa lá, né? Depois que ela já se integrou ali, já gostou do local, aí você fala para ela assistir uma escola bíblica do Gedeuti, e ela, mesmo que ela não goste, ela diz, não, mas eu gosto tanto aqui dessa comunidade, dessas pessoas aqui, e aí ela até suporta aquilo lá, né? Então, mas a primeira parte é a pregação, e a pregação ela tem que vir do pastor da igreja local, aquela pessoa que está ali naquela comunidade. Eu estou sendo bastante insistente, né? Porque isso é muito importante, tá certo? Isso é muito importante. Então, por que é que Gedeuti resolveu falar contra a pregação? Observe você mesmo. Porque, num primeiro momento, quando ele cria esse satélite, quando ele começa a fazer essas transmissões centralizadas, onde ele é o centro, onde só ele prega na escola bíblica, onde mesmo quando ele faz lá o podcast, ele é o presidente, é ele que está ali para poder dizer a primeira e a última palavra. Então, ele é que é o comandante ali. Então, a coisa está centralizada nele. Quando ele criou essa centralização da palavra nele, então era escola bíblica, né? Normalmente as pessoas novas na igreja elas não vão para a escola bíblica, elas estão ali conhecendo a igreja, estão conhecendo as pessoas, se identificando com as pessoas, e só depois então é que ela vai então para a escola bíblica. Então, quando o Gedeuti centraliza a escola bíblica nele, só ele, todo mundo tem que ficar assistindo ele toda manhã e tem que ir, né, para assistir ele, porque senão isso é um pecado mortal. Tava até tudo suportável, era até suportável porque, né, pelo menos você não ia expor um visitante, aquela pessoa que você trabalhou, conversou, conseguiu levar para a igreja, expor um negócio desse. Mas o que aconteceu? O Gedeuti, ele armou um plano de expansão. Ele quer expandir essa centralização na pessoa dele, não só para a escola bíblica, mas para os principais cultos da igreja. Só que o seguinte, para ele poder ganhar mais espaço de falar no lugar do pastor na igreja, ele tem que dizer então que o importante é aquela mensagem que ele está trazendo, que não é uma pregação. Então, que o pastor na igreja, ele acha que ele é um pregador, mas pregação não tem importância. Ou seja, se o pastor não pregar e ficar ali apenas, né, chamando as pessoas, mandando zap para as pessoas, tentando reunir as pessoas, né, organizando a limpeza, organizando o mutirão, organizando as pessoas que vão para Manaim. Então, se o pastor ficar ali só administrando essas pessoas, fazendo a visita, tal, tá ótimo. Então deixa que se as pessoas tiverem que ouvir alguma coisa de Deus, tem que ser por meio dele. Então para ele afastar, para ele tirar o pastor destes momentos que são importantíssimos na vida de uma igreja local, que é, né, você levar um visitante para a igreja, para ela ouvir primeiramente a mensagem do pastor, porque é por meio desse pastor que ela vai se identificar, ouvir a palavra e vai ficar na igreja ou não. Então, quer dizer, para Gedeuti invadir o espaço, mais ainda o espaço do pastor na igreja, ele precisa desvalorizar o trabalho do pastor, que é pregar na igreja. Ele tem que dizer que aquilo não é importante. Entenderam agora? Por que é que Gedeuti está indo contra a pregação? Porque aí fica fácil dele tirar o pastor e ir ocupando o espaço, cada vez ocupando mais o espaço do pastor na igreja. Isso é um tiro no pé. Isso aí ele está a caminho do fim realmente, né? Quanto mais ele vai ocupando esse espaço, que ainda era o espaço onde as pessoas conseguiam trabalhar, né? E for colocando Gedeuti, mais a coisa vai degringolar. E você que está na Igreja Maranata, você sabe disso. Você está sentindo isso na pele. Você sentiu isso na pele no culto do Natal, no culto do Ano Novo, na primeira mensagem do ano. E eu vou dizer, né? Se as pessoas ficarem caladas né, e só concordando com tudo, Gedeuti ele vai expandir cada vez mais e os resultados você vai sentir aí na sua pele.
Então essa era a explicação que eu queria dar para vocês sobre o motivo de Gedeuti estar falando contra a pregação. Ele quer tirar o pastor e ficar no lugar do pastor ali na sua igrejinha. Então, irmãos, essa era apenas uma introdução que eu achei importante de fazer antes de comentar as falas, aquilo que Gedeuti trouxe na escola bíblica do dia 7 de janeiro de 2024. Então eu vou encerrar este vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou fazer então o comentário já diretamente sobre aquilo que Gedeuti falou na EBD de 7 de janeiro de 2024. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!